Olá, tudo bem? O Proseando desta semana tem a honra de receber uma das mais conceituadas personalidades do Mato Grosso do Sul. Jurista por excelência, advogado, foi secretário municipal quando Antônio Mendes Canali foi prefeito de Campo Grande, juiz de direito, desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Eu tenho a honra de receber o desembargador aposentado Rêmulo Letteriello. Muito obrigado pela presença, querido Rêmulo. Desembargador, como é que você vê o Poder Judiciário brasileiro hoje? Hoje a gente vê com uma certa tristeza, olhando não a nível estadual, o Tribunal de Justiça, que sempre andou muito bem pela sua administração, pela sua composição, um tribunal que foi e é sempre referência no país, como um dos melhores do país, mas a nível nacional, né, principalmente o Supremo Tribunal Federal, ainda agora há pouco eu estava vendo no Facebook uma notícia de que o governador do Maranhão pagou, aliás, ao ministro Gilmar Mendes, o instituto dele, de 4 milhões e 300 mil. Do Maranhão? Do Maranhão. Flávio Dino? Flávio Dino. Então a gente fica triste com essa notícia. Eu sou do tempo em que o ministro do Supremo, a gente mal e mal sabia, nós da área jurídica mal e mal sabíamos o nome, eles não apareciam, né? E hoje é um vedetismo com essa transmissão ao vivo das sessões do Supremo, isso aí virou nós chamamos close em mim, close, televisão em mim. Como é que o senhor vê essa frequência dos ministros do Supremo em darem entrevistas? Mas é uma barba. Sobre casos em andamento. Na época eu até, quando estava mais acentuada esse destemperamento desse ministro, em que comentava os casos que ele ia julgar, eu falava, pô, esse partido, no caso o PT, né? Será que não tem uma assessoria jurídica para denunciar? Um magistrado nunca pode comentar sobre o caso em que ele vai julgar. Até porque a Lomã proíbe, né? Proíbe, a Lomã proíbe, sempre proibiu. Né? Tanto que fala, o juiz tem que falar no processo e não fora do processo. Agora, como é que o senhor vê o Conselho Nacional de Justiça? O senhor acha que está caminhando bem, está justificando aquilo que inspirou a sua criação? Eu sou da época da criação do Conselho Nacional de Justiça. E antigamente o Conselho Nacional de Justiça era exercido pelo próprio Supremo, não sei se você lembra disso. O controle dos atos administrativos, não judiciais, dos atos administrativos dos tribunais e dos juízes, era feito por um conselho integrado por ministros do Supremo. E não tinha esse negócio esse comentário de que era corporativista, não. Sim. Atuava, na verdade, muito pouco, porque eram raros os casos em que havia infração disciplinar, mas quando eu sentia a necessidade de se criar um conselho mesmo, mas não com essa composição, né? Quer dizer, eu queria que houvesse um conselho com uma composição completamente diferente, tirando da sua composição pessoas estranhas ao Poder Judiciário, não, ao sistema de justiça. Sim. Com operadores do direito, Ministério Público, advogados, tudo bem. Mas começaram a enxertar com pessoal fora aqui e muitas vezes pessoas que tinham um problema, isso nós tivemos um caso de Santa Catarina, um conselheiro que tinha problema, ele era advogado, ele entrou na vaga de advogado, acho que era indicação do Congresso, e mudou de Florianópolis, foi para outro estado para advogar, porque ele se indispôs com todo o tribunal. Não era com um juiz, é com todo o tribunal. E teve que mudar a cidade. E foi conselheiro do tribunal. E o que ele aproveitou? Ele fez daquilo lá um palco para perseguir, para tomar decisões absurdas. Então, eu sou favorável ao conselho, sempre fui. Desde que com uma composição completamente diferente que cumpra realmente a sua finalidade, sem retaliação, sem perseguição, sem absurdos, em que cometem até no controle da atividade jurisdicional. Sabe disso? Muitas vezes o juiz dá uma decisão, a parte recorre lá, ele quer corrigir um ato jurisdicional, quando a atividade dele é meramente controle administrativo. Disciplinar. Hoje o senhor advoga. Mas o senhor também advogou na década de 70. 70. Como de 66
a 76, eu advoguei 10 anos. Como é que era a advocacia de Campo Grande, na época Mato Grosso, como é que era e como é que é o contraste com a advocacia? Bom, a gente não pode comparar porque o número de advogados era pequeno, né? Nós tínhamos em Campo Grande 100 advogados, né? Isso é na minha época. Eu era 500, a minha inscrição era 560 de Mato Grosso, mas Campo Grande tinha 200 advogados. O tribunal era lá em Cuiabá? Em Cuiabá. Eu fui até presidente da Associação dos Advogados aqui, nós tínhamos a subseção da ordem, a seção era Cuiabá, a subseção Campo Grande. Então a gente tinha mais ou menos noção do que existia em termos de advogados. E a magistratura? Era uma turma muito boa. A magistratura também, 3 juízes, 4 juízes em Campo Grande. E tem até uma história interessante, muito cômica, né? Em que Campo Grande, quando tinha um juiz só, um advogado que advogava aqui na época e mudou para o Rio de Janeiro, não me lembro, e correspondia com o doutor Heitor Medeiros, que deu o nome ao fórum, o grande advogado Heitor Medeiros. E esse advogado do Rio perguntou, por carta eles correspondiam, né? Como que está Campo Grande com os juízes? Aí o Heitor Medeiros respondeu, ó, chegou um juiz agora que tem uma grande vantagem sobre todos os outros que passaram aqui. Ele erra depressa. Porque a justiça desde aquele tempo era lenta, né? Era lenta. Não é por culpa do juiz, mas por culpa de todo o sistema que a gente conhece. Mas é um dado interessante. Então, Campo Grande, naquela época, tinha um número reduzido de advogados e reduzidíssimo de juízes, né? E era uma turma dedicada. Você não ouvia falar em achar que... coisas erradas. A prática... tráfico de influência. Não existia. Não. Era o estudo mesmo do direito da técnica. Uma turma que se preocupava em estudar, né? Nós fazíamos permanentemente congressos, né? De encontros jurídicos, principalmente na data de 11 de agosto e 8 de dezembro, que nós promovíamos através ou da subseção ou através da associação, esses encontros em que nós debatíamos o Código de Processo. Eu lembro do Código de Processo de 73, né, que foi uma discussão acentuada, trouxemos muita gente de fora para fazer palestra, então era bem movimentado. Desembargador, hoje o Brasil vive uma crise aguda no seu sistema carcerário. Eu gostaria de saber, mas no próximo bloco, como é que a magistratura pode contribuir para enfrentar essa questão. Vamos para o nosso break.